Graças a paz, irmãos. Estamos agora na nossa aula de número 11, dando sequência ao nosso curso de gestão eclesiástica. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação e marketing sem fins lucrativos. Eu estou propondo uma leitura de um texto meu num blog chamado Projeto Logos, que é um blog que eu administro, tá? Como fórum. Entra lá, lê o texto e faça alguns comentários. Gostaria que vocês tentassem entender a minha ideia de modo global, não tratassem essa ideia na pessoalidade, ok? Mas como um ponto de discussão, ok? Vamos lá. Vou fazer um quebra-gelo aqui, ó. Leia esse texto aqui, ó. Decifre o texto. Olha só. Vou dar um tempinho para vocês aí. Vamos ver se eu consigo também, né? Então vamos lá. Olha só como que a nossa mente é, né? Ela cria atalhos, ok? Simplifica muita coisa, né? Olha só, vou tentar ler. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava muito complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Olha só, que interessante que é isso, né? Parece uma brincadeira, mas aqui fala de decifrar códigos, né? Então o marketing ele usa muito essa ferramenta, né? A questão cognitiva, ok? Então a gente precisa entender que isso é uma situação presente e que muita coisa é colocada e fixada por nós até de modo subliminar, questões que às vezes a gente nem percebe, mas nosso cérebro está gravando, porque é codificado em nós, ok? Sem muita teoria da perseguição, ok? Mas isso é muito discutido aí. Muitos apologetas e pessoas apologetas contemporâneos que fazem, que vivem tentando fazer, decifrando algumas coisas e falando assim, eles combatem muito essas coisas, né? Eu confesso para vocês que eu prefiro me preocupar muito com o meu testemunho, ok? Mas essas coisas existem sim, viu, pessoal? Vamos continuando aqui. Aqui é a questão da identidade visual. Então eu coloquei aqui o símbolo da Convenção Batista Nacional. É algo até que eu pedi para que vocês fizessem no projeto. Então aqui tem um significado. As chamas, né? Qual o significado? Poder de Deus, avivamento, fogo do Espírito Santo e santificação. A representação do globo como o mundo. Nele está inserido o Brasil. Blocos diferentes unidos formando um só corpo, unidade na diversidade. Interessante, né? Formas geométricas que parecem parênteses, indicando união, reunião, ato de reunir, a força da integração e da cooperação. E aqui o objeto da união, o motivo. Isolados podemos ser fortes, juntos podemos ser mais. Ok? Então, juntos nós somos mais fortes. Esse é o sentido da identidade visual da Convenção Batista Nacional. Tá aqui, ó. Que bonito. Você deve falar, ô professor Batistão, né? Mas não tem jeito, irmãos. Eu sou de Jesus, ok? Mas confesso que gosto muito da minha convenção. A logomarca de uma instituição é sua assinatura visual, ok? Concebida dentro de inovadores padrões científicos e artísticos. A nova marca da Convenção Batista Nacional está afinada
com um novo tempo. Olha a mensagem que eles querem passar. E o rosto de uma organização inspirada pelo Senhor e que se renova pelo pacto firmado. Ela engloba os elementos fundamentais da Convenção Batista Nacional: o avivamento, missões, integração e união. Então, a gente não pode simplesmente colocar uma imagem ou copiar uma imagem de internet. Eu não vou me aprofundar nisso, ok? Mas hoje nós temos direito, a área de direito especializada nessas questões. Nós temos o uso também indevido disso como configuração de crime, de imagens ou de outros logotipos. E a gente precisa começar a se atentar para essas coisas, ok? A gente não pode sair copiando uma imagem de internet, colocando como uma logomarca da nossa empresa, sendo que ela já é usada, ou principalmente se ela é usada por uma outra igreja, ok? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque senão nós vamos estar incorrendo em crime. Vamos lá. No projeto eu quero que vocês façam isso, ok? E se vocês forem mais apurados, que me passem alguma coisa desse nível. Continuando. Ciclo de vida das ações de marketing. Né? Então, aqui nós temos o impacto da marca e temos alguns pontos estratégicos aqui, que é o lançamento, crescimento, maturidade e declínio. Então, a gente percebe uma ascensão da marca no momento que ela é lançada, ela vai continuar em ascensão, crescendo, ela tem um período de maturidade, né? Aí ela vai se mantendo até num certo equilíbrio. Esse gráfico poderia ter um equilíbrio aqui, ó. Aqui ele me mostra um pico, ok? E depois ela começa a entrar em um declínio, ok? Até nesse momento aqui ela tem um ponto de equilíbrio e a partir daqui ela começa realmente o seu declínio. Então o ponto máximo é o ponto de maturidade e o declínio. Qual que é o desafio nosso, né? Quando você fala assim, a Convenção Batista Nacional estabelece uma nova marca com o intuito tal, 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 igual foi dito lá, por exemplo aqui, ó, eles trabalham aqui, ó, que se renova com o pacto firmado aqui, ó, nova marca da Convenção Batista Nacional está firmada neste novo tempo, então ela tem um objetivo. O que acontece quando nós fazemos isso? Olha que interessante que eu vou colocar aqui. Você faz uma manutenção estratégica, ok? Você faz uma releitura, você estabelece uma nova linguagem para demonstrar quem você é para um momento de renovo, ou seja, um renovo de público-alvo, de padrões de identidade visual, enfim, isso é importante, ok? Para a gestão, para a nossa gestão. Bom, outra questão importante, ok? Espero que tenha ficado claro essa questão aqui para vocês. Tá? Isso aqui não representa a igreja, ok, irmão? Isso aqui é. Amém? A igreja em nome de Jesus vai assim, ó. Mas a gente está falando de uma marca. Né? Faço uma referência a uma marca legal também. Eu acho o logotipo da Comissão Batista Nacional espetacular. De verdade. Aí não tem nada a ver com o professor ser meio Caxias com a convenção, não. Mas é muito bem feito. Né? A Igreja Batista da Água Branca, a IBAB, tem um logotipo muito interessante, ok? Se você entrar lá no site, você vai perceber. Uso das redes sociais. Então, hoje, a comunicação via rede social, ela é muito predominante. Hoje, a rede social, ela já tem assumido um impacto expressivo na forma de comunicação e de difusão da comunicação. Né? A televisão comum está perdendo espaço para a televisão gerenciada e administrada pela web. Né? Hoje você tem o YouTube, por exemplo, como um veículo aberto de informação e comunicação. Muito interessante. E a igreja precisa estar inserida nesses contextos. Se nós não estivermos aqui, quem vai estar? Se esse é o veículo máximo de comunicação, né, ou pelo menos, perdão, está caminhando a passos largos para isso, nós temos que estar inseridos, irmãos. Isso aí é acompanhar nosso tempo e caminhar junto, ok?
Tem alguns dados que eu coloquei aqui. Isso aqui é um indicador da Comscore. É uma das empresas líderes de tecnologia de internet no mundo, fornecido pela Interactive Aversion Boreal, né? Aversion Boreal. Então, isso é um indicador fornecido. Olha só que interessante, ó. Pessoas que navegam na web, 38%, né? 33%, né? Então, notebook, tablet. Insights de redes sociais, né? Então, a gente tem aqui os anos de 2012 e 2013, ok? Insights em redes, isso aqui esses números já aumentaram, tá? Só para você ter uma ideia. Insights em redes sociais, 16%, 13%. A gente vê o crescimento em 2013, certo? Em relação a 2012. Lendo e vendo e-mails, SMS, mensagens, isso aqui sem WhatsApp, hein, irmãos? Olha só. 11, 10%. Se onde for verificar hoje, isso aqui, esse número vai estar gigantesco. Vende TV, né? 10 a 11% aqui. Diminuiu, né? 2013. A pessoa tá vendo menos televisão, tá vendo? Jogando videogame, ó. A internet está dominando. Ouvindo música no MP3 e assim vai, ó. Ouvindo rádio. O rádio perdendo a força aí, né? Falando ao telefone, ó. Isso aqui com certeza com o WhatsApp diminuiu mais ainda, ok? Então, atividades online, ó. 70% contra 62% de um ano para o outro. Isso aqui é o número de amostras, tá? N, número de pessoas que participaram da pesquisa. Embora sejam diferentes para questões estatísticas, não vai gerar tanto problema para nós, não. Olha só que interessante isso. Por isso que a gente tem que estar inserida como igreja em redes sociais, né? Esse negócio, isso é do demônio, gente, para com isso, entendeu? Não vamos demonizar coisas que podem ser usadas para abençoar, ok? Depende muito de como você vai usar e como você vai administrar isso, ok? Isso é muito importante para nós, tá? Analisar e verificar essas questões. Aqui eu coloquei novamente aqui algumas informações sobre faixa etária. Aqui navegando na web por idade, a gente percebe que a maior faixa etária que navega aqui na web, ela está dividida, né, em alguns, bem dividida nos grupos, né? Olha só, 55 ou mais. Pessoal da terceira idade, hein? Descobriram a internet. E aí aqui vai, ó, 38%. Insights de redes sociais, olha que interessante, por faixa etária. Aí aqui a gente tem um aumento na faixa etária de 25 a 34 anos. Lendo e enviando SMS ou mensagem instantânea. Isso aqui também já aumentou, tá? Teve uma variação por causa do WhatsApp, com certeza. E olha, percebe como é muito rápido nessas tendências, né? Olha aqui. Vendo TV. Tá diminuindo bastante. Jogando videogame. Ouvindo música em MP3 player. Vendo vídeos online. Ouvindo rádio, olha como caiu bastante. Falando ao telefone. Atividades online. Então a gente tem aqui uma faixa etária aí, de 35 a 44 e muita atividade online. Ok? De 25 a 34, de 35 a 44, perdão. Então a gente percebe uma área de uma concentração grande em todas as faixas etárias do uso da internet. E isso aqui está nesse link, ok? Essa informação. Bom, isso visto, né? E a gente discutiu essa questão. Olha que interessante que é. Agora nós vamos discutir conceitos de comunicação, né? Aqui é um conceito da American Society of Training Director. Ela diz o seguinte: o intercâmbio, né, comunicação, como intercâmbio de pensamentos e informações para criar compreensão mútua e confiança ou boas relações humanas. Então esse é uma definição do conceito de comunicação,
ok? Tem o site dessa instituição, muito bom, inclusive, tá? Tem muita coisa boa lá. Se quiserem entrar, eu coloquei um link para vocês. E aqui nós temos uma figura chamada Chester Bernard. Eu fiz uma adaptação de algumas coisas dele, mas ele é um cara muito forte na área de comunicação. Ele diz assim, ó, a organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. Assim, a organização existirá quando houver pessoas capazes de se comunicarem e trabalharem para um propósito comum. Então, você não consegue fazer nada se não tiver comunicação e um propósito comum nessa comunicação. Porque se não tiver um propósito, ela vai perder o valor. Nascido em 1886, faleceu em 1961, foi gestor da companhia de telefones Bell durante 40 anos, tornando-se mais tarde presidente. Foi um dos primeiros a estudar o processo de tomada de decisão, o tipo de relações entre organizações formais e informais e o papel das funções do executivo. Foi um pensador, né? Um grande gestor. Eu fiz uma adaptação das 7 regras do princípio comunicativo do Chester para nós. Os canais de comunicação devem ser definidos, ok? A gente pode até colocar devem ser bem definidos também. Todos devem conhecer os canais de comunicação. Todos devem ter acesso aos canais formais de comunicação. As linhas de comunicação devem ser feitas de formas curtas e mais diretas possíveis. A competência de pessoas que servem como centros de comunicação deve ser adequada. As pessoas devem saber o que estão falando, da forma que estão se comunicando. A linha de comunicação não deve ser interrompida enquanto a organização estiver em funcionamento. Ou seja, não pode fechar as portas, ok, para conversa e diálogo. Toda comunicação deve ser autenticada, valorizada, tá certo? Endossada, né? No sentido, principalmente da gestão da administração eclesiástica. Caminhando aqui, eu coloquei alguns elementos de comunicação, são básicos para vocês saberem. O emissor, né? Aquele que deseja comunicar-se enviando determinada mensagem a alguém. Olha o emissor aqui, ó. Vamos pensar no Alan. Aí, Alan, você aqui, ó, se comunicando com o Dário, ó. Olha o Dário aqui, ó. Dá esses dois nomes para esses personagens aqui, ok? O receptor, a quem a mensagem se destina, né? Referente ao contexto, ok? O contexto. É o assunto que envolve a mensagem. Referente ao que? Qual é o contexto? Okay? O canal é o meio material, o suporte físico que se transporta a mensagem. Aqui nós estamos num telefone de barbantes, né? Brincadeira de criança, conhecidíssima. Mensagens são as informações transmitidas e o código é um sistema de elementos linguísticos, de regras para combiná-los, conhecido tanto pelo emissor como pelo receptor. Quando se considera a comunicação verbal, o código é uma língua, em sua modalidade oral ou escrita. No nosso caso, o código que nós usamos é a nossa língua portuguesa, ok? Mas o código também, a comunicação poderia ser, por exemplo, por sinais. Olha só o que eu estou falando para vocês. Em relação às pessoas portadoras de deficiência, ok? Vamos lá. Olha só, isso daqui é algo que não acontece nas nossas igrejas, ok? Nossas igrejas não têm boato, né? Meu Deus do céu, Pai amado, toma conta de nós. Então, olha só, eu vou falar um pouquinho do cenário da confusão aqui, ó. Começa aqui, ó. Zé, quero o número deste pedido. Olha só o que o camarada entendeu aqui, ó. Tava passando lá, blá blá blá, despretensioso. Que? Despedido? Aí esse aqui também ouviu só uma parte da conversa. O Zé? Aí o cara fala assim, o quê? O Zé tá despedido? O Zé tá despedido? Aí esse aqui já entendeu, ó. O Zé e o Tadeu estão despedidos. Meu pai. Eu também. Aí
esse aqui já vem em movimento, nós todos vamos ser despedidos. E esse aqui sem entender nada, né? Isso daqui é importante para nós, para a gente entender o poder da comunicação e o poder que uma informação atravessada gera nas nossas igrejas também, né? Isso acontece muito nas igrejas. Meu pai do céu, acontece muito nas empresas, ok? Por isso que definir clara a comunicação, ser transparente, ter transparência no diálogo, no trato, na conversa, nas atitudes, no testemunho, é fundamental para a manutenção da nossa igreja, irmãos. Sem isso, esquece. Esse negócio também de ficar falando em salinha, né, fechada lá e ficar fazendo um círculozinho na igreja, aí alguém quer se aproximar de você, em vez de você receber, você dá um sinal corpóreo de que não quer que a pessoa permaneça ali. É muito complicado. E tem muito pastor que faz isso, viu? Infelizmente. Às vezes o gabinete pastoral é o meio do corredor da igreja para alguns e isso gera uma confusão danada. Que as coisas não ficam claras, não se consegue conversar muito bem e as pessoas vão mandando sinais é, do, sinais físicos, né, gestuais, né, vamos dizer assim, que não quer você ali. Então, irmãos, em nome de Jesus, ok? Deixa acontecer isso não. Seja um bom gestor de pessoas, né? Pastor conhece muito bem as suas ovelhas, ok? Tá bom? E precisa tomar cuidado com isso aqui, ó. Percebeu, corta, ok? Vamos lá. A importância da comunicação eficaz, né? Aqui eu vou passar alguns quadrinhos para vocês entenderem, né? Esses desenhos eles foram obtidos nesse website, ó. Ok? Tem um link aqui para vocês, ó. Ok? Então, como o cliente explicou? Então, o cliente queria um produto, ok? Aqui foi a forma como ele explicou. Ó, a forma como ele explicou. Uma árvore. Tal, 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 tal. Falei, meu pai, né? Então já começa aqui a nossa zona de cuidado, ok? Precisamos entender qual é a real necessidade. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas a necessidade dela é outra, né? Como o gerente de processo entendeu? Olha que difícil. Olha aqui. Como o analista desenhou? Difícil, hein? Como o programador escreveu o código? Olha só. Como o consultor de negócio descreveu? Rapaz, esse consultor aqui é bom, hein? Olha só. Como o projeto foi documentado? Ixi, quanta coisa faltou, hein? O que a equipe de operações instalou? Como o cliente foi cobrado? Olha o que a equipe instalou e como o cliente foi cobrado. Ele pagou uma montanha-russa e olha só o que foi entregue para ele. Como foi feito o suporte? Quando foi entregue? Nem falar que foi fora do prazo, né? Na época do inverno. O que o cliente realmente necessitava? O cliente queria um balanço comum, que podia ser até com pneu. Mas ele queria o quê? No prazo correto, no momento correto, adequado. Né? Ele queria ser atendido na sua expectativa em relação também ao que foi pago. Ele criou uma expectativa, ok? E olha como foi entregue, o que foi entregue para ele. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia das dificuldades que existem quando uma igreja não se organiza, quando ela não pensa de forma processual também no aspecto institucional. Ela vai se fragmentando. E aí nós vamos tendo gestões coronelistas, né?
faça o que eu falo, ok? Às vezes você não entende nada, as coisas estouram lá na frente, questões que às vezes você já havia notificado e orientado, ok? Vamos avançar? A importância da comunicação eficaz. Essa era a necessidade dele e isso aqui foi o que foi entregue. Olha que diferença, né? Ou seja, ele precisava disso, foi entregue isso. Horrível, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Comunicação mal feita gera um monte de entraves assim. Bom, e aí eu entrei agora em gestão da informação. A informação deve ser dotada de valor para que o sujeito que quer conhecer, aprender e se desenvolver humanamente e ou realizar seu trabalho, encontre motivação para este processo. Então as informações precisam ser dotadas de valor, né? Tem um camarada que eu gosto muito chamado Thomas H. Davenport. Ele escreve algo brilhante sobre essas questões. Gestão da informação. Então precisa fazer um filtro, né? Às vezes está entrando tudo aqui no funil, ok? Quando você põe um funil, um filtro, ainda tudo bem. Às vezes não tem, né? Aí às vezes você tem lá informações de nível operacional, relação com o fornecedor, a membresia, prestador de serviço, enfim, as questões congregacionais, institucionais, densas e tal. Então você precisa gerar um filtro para isso, ok? Essa informação filtrada e valorada é que a gente precisa ter como base para a tomada de decisão, ok, pessoal? Que é só um exemplo para vocês. Ok, voltamos aqui. Eu gostaria de agradecê-los. Nós estamos chegando ao final do curso, né? Temos mais apenas 2 aulas. Temos a aula 12 e a aula 13. Provavelmente eu poste para vocês. É uma aula de orientação de projetos, enfim, conforme nós já combinamos. Espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo útil as informações. Que Deus abençoe vocês ricamente. Que a graça do Senhor esteja com vocês sempre. E nessa altura do campeonato você pode estar um pouco cansado já por causa do ritmo que eu impus a essa disciplina que me foi dada. Mas eu espero que você tenha o coração aberto para enxergar também a parte de acréscimo à tua vida, teu ministério, que foi o propósito que eu firmei com vocês no início e que Deus tem colocado no meu coração. Irmãos, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu queria dizer para vocês que eu amo vocês em Cristo e que nós precisamos depender de Deus muitas vezes para alcançar os nossos objetivos. Não desistam. Aos que estão começando o curso, vai adiante e vocês vão serem bem-sucedidos em tudo, ok? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.